o momento da despedida. Depois de tantos cuidados para ajudar Marlon a cuidar de si mesmo, ajudá-lo a viver um dia de cada vez, chegou o momento de ajudá-lo a soltar-se, ajudá-lo a desembaraçar-se do corpo que por muitas vezes lutaram para que nele permanecesse. Mas, como tudo tem o seu tempo, chegou o momento de Dona Alda soltar, deixar ir, deixar seguir o fluxo da vida para o qual todos nós estamos destinados. Foi ela mesma quem ministrou passes magnéticos no filho quando pressentiu que ele já estava de malas prontas para fazer a viagem. Ninguém imaginava que Marlon iria embora naquela semana. Uma febre, um mal-estar, não tão grave quanto as outras vezes em que necessitou de cuidados especiais. Marlon sentia-se tonto, cansado, com sensação de desmaio. Ele estava fazendo, há certo tempo, um tratamento espiritual em um centro espírita da cidade. E naquele dia, ele disse ao médium que se sentia fraco, quase desmaiando, o que levou o médium a perguntar: "Você não está com dengue não, Marlon?", obtendo de imediato uma resposta negativa. Mas o médium não se deteve. Olhou mais profundamente para ele, como querendo perscrutar o que havia mais íntimo, e devolveu a resposta negativa, uma afirmação: "Você tenha cuidado, porque a dengue em você é fatal." Terminou o tratamento daquele dia e foi embora com Dona Alda para casa. Na segunda, pela manhã, ele estava melhor, para alívio de todos. Mas o que ninguém queria aconteceu. No mesmo dia à tarde, Marlon piorou. Seu cunhado, Almir, esposo de Nádia, é um médico. Prerrogativa que levou Dona Alda e seu esposo, conhecido por Gió, a telefonar para ele solicitando ajuda. Ao telefonarem, narraram em detalhes o que estava acontecendo com Marlon, fato que o levou a determinar que o conduzissem de imediato para o hospital. Como Marlon estava muito fraco, quase desmaiando, seu pai o levou para o banheiro, a fim de dar-lhe um banho na tentativa de que ele reagisse ao contato com a água. Mas, ao contrário do que se desejava, Marlon ficou ainda mais fraco ao abrir o chuveiro. "Ouvi a voz do meu marido e corri para atender", relembrava Dona Alda. Dirigiu-se à suíte do quarto de Marlon. No entanto, intimamente seu coração já apertadinho pressentia que estava chegando a hora. Percebendo a presença da esposa, Gió deixou o filho aos cuidados da mãe e saiu do quarto de forma acelerada, com o objetivo de telefonar para uma clínica de atendimento domiciliar, a fim de que pudessem socorrer seu filho. Para alívio de todos, em pouco tempo a ambulância estava na frente da sua casa, com o seu genro a postos para levar Marlon ao hospital. Naquele momento em que Marlon esteve quase desmaiado no banheiro da sua casa, tendo sua mãe por companheira, Dona Alda, revivendo essa cena, com a voz espremida pelas lágrimas que sacudiam de dor sua alma, disse que segurou a mão do filho com força e pediu para ele que fizesse o mesmo. Eu disse a ele: "Meu filho, segura minha mão, segura minha mão." Não deixei que ele fechasse os olhos, senão ele ia embora ali. Nesse mesmo dia, Marlon deu entrada no hospital, necessitando de cuidados especiais. Dona Alda respirou para dizer, quase num sussurro: "Aquela foi a pior sensação." À noite, Marlon começou a vomitar sangue. Ali, eu revivia com ela um momento doído, marcado pela certeza de saber que seu filho teria que ir embora e que ela teria que olhar para ele e deixá-lo ir. Como não havia o que fazer no hospital, a não ser esperar, no momento em que a equipe médica disse que Marlon precisaria ficar internado, Dona Alda retornou para casa, a fim de dormir e descansar um pouco. No dia seguinte, terça-feira, às 7 horas da manhã,
ela recebe um telefonema do hospital que iria mudar completamente a sua vida. Neste telefonema, alguém pedia para que ela acompanhasse Marlon em um exame. Naquela hora eu pensei, Marlon está indo embora. Meu Deus, me ajuda, meu filho vai embora, meu filho vai embora. Naquela hora eu desabei. Natural a sensação de falta de chão, apesar de Dona Alda saber da fragilidade da saúde do seu filho. Não imaginava que a sua desencarnação se daria daquela forma, naquelas proporções e de maneira tão rápida. Não houvera tempo para elaborar essa separação. Fizeram um exame em Marlon e o resultado foi dengue hemorrágica visceral, que o matou em 4 dias. Foi necessária uma pausa para prosseguir. No hospital, ele conversava comigo e me dizia o seguinte: Ô mãe, seja forte, eu estou indo embora. Cuida de Nade, de Paim, de Almir. Dona Alda olhou ao redor e mais uma vez deixou que seus pensamentos mais íntimos visitassem sua alma e as lágrimas a envolvessem novamente. Marlon foi internado na segunda. Na quarta-feira o entubaram. O fígado dele deteriorou-se. Eu fiquei com ele ali a manhã toda. Eu o abraçava, beijava, cheirava, tentava demonstrar de todas as formas o quanto ele era amado e o quanto eu o amava e o quanto eu o amo. A dor que Marlon estava sentindo era tão intensa que o levou a pedir para a irmã falar com seu cunhado, médico, que o sedasse, porque ele não estava aguentando. Na realidade, não podemos precisar quem sentia mais dor, se Marlon no corpo ou se Dona Alda na alma. Naquele momento, era como se caminhasse de mãos dadas com o filho, mesmo sabendo que em determinado momento teria que soltar a sua mão e deixá-lo prosseguir sozinho. Ela teria que soltar e ele teria que caminhar por entre os novos caminhos que se descortinaram para ele. Ela teria que prosseguir em uma nova realidade e com um novo olhar. Na verdade, esse trajeto descreve o que Gibran Khalil Gibran, na sua obra O Profeta, já nos dizia. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Enquanto Marlon se mantinha lúcido, podia perceber as inquietações dos familiares que se faziam presentes ao seu lado. Percebia a inquietação interior da irmã, do cunhado, o que o levou a dizer: Olha aí, maninha, Nade não vem aqui porque está chorando. Olha lá, maninha, Almir. E eu não disse que eles são fracos? Eu estou indo embora, maninha, mas vocês precisam ser fortes. Intimamente, ele sabia que iria precisar que todos estivessem equilibrados para que ele pudesse fazer a passagem, de maneira tranquila, serena, em paz, para que nossos pensamentos e sentimentos influenciam aqueles que já se encontram do outro lado da vida. Estar em prece pode envolver aquele que está indo embora em uma atmosfera de aconchego e de consolo. A dor não deveria ser maior do que o amor e o desejo de que aquele que está indo embora vá bem. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores, na questão 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos? Então respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra.
mas uma dor incessante e desarrasadora o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua união com eles. Outra realidade é que nenhum filho substitui o outro. O pai e a mãe amam todos os filhos, mas os que ficam não substituem aquele que foi embora. Por isso, o vazio, a estranha sensação de que uma parte se foi. Um fator que não se pode esquecer é que se deve chorar sempre pela ausência, nunca pelo fim, pois o fim não existe. Fecha-se um ciclo para iniciar-se outro. E Dona Alda permanecia no hospital, onde acredito que passou as horas piores da sua vida. Angústia aumentada, coração descompassado, calor nas mãos e um frio no coração. Na cabeça, um turbilhão de sentimentos e dentro do peito, um pedido secreto: coragem. Era a coragem que ela pedia a Deus. Coragem era o que ela precisava naquele momento difícil, porque, tal qual Maria, a seguir o trajeto sofrido do Mestre Jesus, ela compreendia que estava chegando a hora de soltar, deixar de prender com o pensamento os sentimentos. Precisava relaxar para que a espiritualidade maior pudesse fazer o trabalho do desligamento, conforme nos explica o espírito André Luiz no livro Obreiros de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cada respiração que Dona Alda dá constitui-se um gesto de coragem. Respirar sem Marlon exige muito desse atributo. Ajudei meu filho a separar-se do corpo. Apliquei-lhe passes e orei um Pai Nosso como nunca. Dona Alda disse sentir a presença de alguém ajudando seu filho na passagem, no momento em que os passes eram ministrados. Mas, de repente, abri os olhos e pude ver como meu filho sofria. A partir daí, a cena foi ficando mais difícil para mim. Desabei a chorar, orei uma vez mais e pedi a Deus que fizesse o melhor pelo meu filho. Dona Alda saiu da UTI e pediu para que sua irmã Dora entrasse e ficasse com Marlon. Nesse momento, seus olhos quase que instantaneamente buscaram os da sua irmã para fazer um desabafo. Ó, Dora, meu filho está indo embora. Sua irmã atendeu o pedido, entrou no quarto da UTI e completou a tarefa que Dona Alda havia iniciado. E lá dentro, ao lado de Marlon, orou a Deus pedindo a ele que fizesse o melhor pelo sobrinho e que Dona Alda não se desesperasse e entendesse. Ao sair, Dora disse para a irmã que pôde ver um facho de luz caindo sobre Marlon no momento em que ele fechou os olhos. Naquela hora, eu compreendi que Marlon tinha ido embora. Relembrar esse momento fez com que Dona Alda parasse de falar. Necessitava de uma respiração profunda, na tentativa de retirar do fundo da sua alma forças para poder relembrar aqueles momentos difíceis. Compreendi que meu filho já não estava mais ali, que Marlon não mais fazia parte deste mundo. Compreendi que não podia mais lutar para que ele permanecesse na matéria, para que eu continuasse acariciando-o. Compreendi que a partir daquele momento teria que ser forte.